Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias para transformar suas finanças, ter mais dinheiro e construir uma reserva financeira, mesmo que você tenha dívidas. Essa é a nossa primeira semana de aquecimento para o nosso evento É Hora de Revolucionar. Eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é 3 armadilhas que podem acabar com as suas finanças. E às vezes nós agimos sem pensar, não é verdade? Algumas situações podem acabar com as nossas finanças, podem atrapalhar a nossa organização, podem fazer com que a gente perca muito dinheiro. Isso já aconteceu comigo. E às vezes essas situações acontecem tão no nosso subconsciente e que a gente nem percebe, a gente às vezes nem se dá conta daquilo que nós estamos fazendo. E eu falo que quando o assunto é sobre dinheiro, é difícil ser racional e a gente seguir certinho o tempo todo na linha. É uma tentação aqui, uma exceção ali que a gente faz e pronto. Alguma coisa acontece para descontrolar tudo. Mas eu estou aqui para te dizer que não só os gastos podem prejudicar as nossas finanças. Você sabia que existem outros tipos de armadilhas que podem te prejudicar, além dos gastos pessoais? Você sabia? E essas armadilhas que eu vou falar aqui hoje é um assunto um pouquinho delicado e que a gente lida muito com as nossas emoções nessas decisões e que podem prejudicar muito a nossa vida e ainda mais prejudicar pessoas à nossa volta, a nossa família. E como educadora financeira, eu também tenho um papel social dentro da sociedade. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui para vocês, que eu preciso falar de algumas armadilhas que podem começar na brincadeira e depois se tornar séria e que podem causar prejuízos enormes. E eu falo mais, não só nas suas finanças, como nas finanças, às vezes, de uma família inteira, fora a saúde, prejuízo na saúde e em outras áreas da sua vida. E eu quero que você esteja com a mente aberta, com o coração aberto, para ouvir o que eu tenho para falar aqui hoje, porque eu vou falar sobre alguns detalhes, alguns pontos delicados, e é o que eu sempre digo, eu não estou aqui para dizer se o que você está fazendo é certo, se o que você está fazendo é errado, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te auxiliar, para abrir a sua mente, para fazer com que você pense se as atitudes que você está tomando, se as ações em relação ao seu dinheiro que você está assumindo, são importantes para você, estão te auxiliando nos seus objetivos ou estão te atrapalhando. Então, eu quero que você ouça, que você pare, analise, pense e você assuma aquilo que é bom para você, para os seus objetivos, ok? Esqueça julgamentos, tá bom? Então, eu trouxe aqui 3 armadilhas que podem acontecer com você, pode estar acontecendo com você, ou podem estar acontecendo com pessoas à sua volta, com pessoas que você ama muito e que você, abrindo a sua mente,
tendo um pouco mais de conhecimento, você pode auxiliar essas pessoas, você pode aconselhar, você pode conversar, tá bem? Então, não serve só para você, porque quando a gente muda os nossos hábitos, a gente ajuda outras pessoas à nossa volta também a mudar. E foi o que eu falei. Pode não estar acontecendo com você, mas pode estar acontecendo com pessoas do seu vínculo de amizade, familiar, e você pode estar auxiliando essas pessoas. Então, a primeira armadilha que eu trouxe aqui é a armadilha que, infelizmente, acaba arrasando a vida financeira de muita gente. E por que eles não são só uma armadilha para a vida pessoal ou para a vida familiar, mas ele também é uma armadilha para a vida financeira. E essa armadilha é o vício. Por quê? O que é vício, Sheila? Vício é tudo aquilo que você se torna dependente. Então, qual o tipo de vício que pode atrapalhar a sua vida e não só financeira, como eu falei? Então, por exemplo, o álcool. O álcool, ele é um vício que torna a pessoa dependente. E o álcool, ele pode trazer brigas familiares, ele pode trazer e traz muitos problemas de saúde. O álcool, o alcoolismo, ele traz problemas emocionais para as pessoas e ele automaticamente traz problemas financeiros. E por que o álcool traz problemas financeiros? Porque a pessoa que tem problema com álcool, que tem o vício do álcool, ela vai gastar muito e às vezes ela pode gastar além do que ela pode com esse vício, você sabia? E foi por isso que no começo eu falei que mesmo que você não se identifique com essas armadilhas na sua vida, você pode identificar na vida de pessoas próximas a você. Então fica comigo até o final, porque às vezes você pode auxiliar a tocar vidas próximas a você. Eu sei que são assuntos delicados, difíceis de serem resolvidos e na maioria das vezes não é com a educação financeira que se resolve, porque envolve muitos problemas emocionais, problemas familiares, tá bem? Mas eu quis trazer esse assunto aqui para vocês, por quê? Porque eu, como educadora aqui nos canais, eu não posso trazer só aquilo que você quer ouvir, só aquilo que é confortável de você ouvir. Você precisa saber sobre tudo aquilo que pode atrapalhar suas finanças. E às vezes, num processo de evolução, num processo de transformação, a gente ouve coisas que é desconfortável para os nossos ouvidos, a gente ouve coisas que às vezes a gente não está de acordo naquele momento, a gente ouve coisas que às vezes a gente não concorda naquele momento, que a gente não está apto a ouvir, não estamos preparados. Mas eu preciso falar isso para você, tá bem? Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem o vício do álcool, por exemplo, ela vai para o happy hour e ela pensa assim, ai, eu vou para o happy hour e hoje eu vou gastar R$100 com bebida. E aí eu deixo uma pergunta aqui para você pensar. Você acha que uma pessoa que é viciada no álcool, ela consegue sair para um lugar onde tem uma variedade imensa de bebida e ela consegue se limitar a um gasto X? Você acha? E aí eu vou falar para você. Na maioria das vezes, isso não é possível. Então, a pessoa que tem um problema com álcool, ela
vai para o happy hour e ela vai gastar todo o dinheiro que ela conseguir gastar até ela não conseguir beber mais. E é provável que ela gaste além do que ela tem, além do que ela se planejou. Então, ela pode gastar o que ela tem na conta, ela pode usar o seu cheque especial, às vezes ela gasta com um cartão de crédito, além do que ela ganha no mês, porque aí ela não vai sair um dia só, né? Agora nós estamos em alguns momentos, em um momento delicado, onde nós não estamos podendo sair. Mas eu trouxe esse assunto aqui para vocês, porque a gente precisa se blindar, a gente precisa conhecer de todas as armadilhas que a gente pode ter em relação às nossas finanças. Esse período delicado vai passar e os lugares vão abrir. E quem tem esse problema com o álcool, foi o que eu falei, ela normalmente gasta muito além do que ela pode gastar. Então, ela normalmente tem problemas com finanças muito mais do que quem não tem o vício. Por isso que eu trouxe o vício como uma armadilha para suas finanças. E aqui eu vou dar alguns exemplos de vícios, mas vício foi aquilo que eu falei. É tudo aquilo que você se torna dependente, ok? Outro vício que pode ser uma grande armadilha para a sua vida é o cigarro. E aí, se você fizer uma conta, e eu fiz uma conta aqui para trazer para vocês, sobre quanto que uma pessoa que é viciada em cigarro gasta por mês e ao longo de alguns anos. Você já parou para pensar? Eu não fumo e eu não bebo. Dificilmente eu tomo um vinho em alguma ocasião especial, mas eu vou falar assim que demora às vezes 3, 6 meses para eu tomar um vinho. Mas eu fiz a conta para trazer aqui para vocês. Quanto que uma pessoa que fuma gasta por mês, mais ou menos, e eu coloquei aqui um exemplo de quem fuma um maço de cigarro por dia. Então, se você fuma, você pode fazer essa conta dentro daquilo da sua realidade, do quanto você fuma, porque eu tenho certeza, e eu conheço pessoas que fumam mais de um maço por dia de cigarro, que são muito viciadas no cigarro. A minha mãe fumou. Ela fumou durante, acho que um pouco mais de 60 anos, olha só. E eu lembro que na época que ela fumava muito, porque depois ela teve problema de saúde por causa do cigarro, e ela deu uma diminuída e depois parou. Nessa época que ela fumava bastante, ela fumava um maço de cigarro por dia. Então, olha só, eu coloquei aqui um exemplo, assumindo R$10 o maço do cigarro. Eu nem sei quanto que tá o maço do cigarro, mas eu acredito que seja mais ou menos isso, se não estiver mais, dependendo da marca, né? Então, uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia e fuma um cigarro que custa aproximadamente R$10 o maço, então vamos fazer as contas aqui comigo. Ó, 30 maços no mês, a pessoa gasta R$300. No ano, olha isso, gente, que absurdo. 365 maços de cigarro no ano. Isso dá R$3.650 no ano. Gente, pensa uma coisa, o que você faria se você tivesse no final do ano R$3.650 sobrando para gastar com o que você quisesse? Quantos presentes de Natal daria para você comprar? Daria para você fazer uma viagem super bacana para um lugar muito bom aqui no Brasil. Até mais de uma viagem.
principalmente agora, nesse momento delicado, e tem milhares de viagens na promoção. R$ 3.650. E aí eu trouxe uma conta aqui de 10 anos. Quanto que uma pessoa gasta em 10 anos pagando R$ 10 no maço de cigarro, fumando um maço por dia. Em 10 anos, ela gasta R$ 36.500. O que daria para comprar com R$ 36.500? Daria para comprar um carro hoje usado, não muito velho, viu? Básico, né? Dá para comprar com esse valor. Que mais? Dá para fazer viagem internacional e ainda em mais de uma pessoa. E aí eu calculei aqui 50 anos. Quanto que uma pessoa gasta em 50 anos fumando um maço por dia de cigarro, assumindo R$ 10 o maço? Que tem maço que custa mais que isso. Ao longo de 50 anos, a pessoa gasta R$ 182.500. Isso sem contar com o reajuste desse dinheiro, se esse dinheiro tivesse sido investido ao longo desses anos. Porque aí a gente tem os juros compostos, que é juros sobre juros. E aí eu fiquei pensando, olha só, que às vezes uma pessoa, é muito comum, tá? Isso daqui que eu vou falar para vocês agora, a maioria das pessoas, da grande massa, passam ao longo da vida, chegam ao final da vida sem conseguir comprar um imóvel, tá? E aí você pensa que a pessoa fuma 50 anos e gasta R$ 182.000. Ela não conseguiu comprar um imóvel na vida dela, mas ela conseguiu comprar um maço de cigarro por dia. E aí pensa, minha mãe fumou 60 anos. E esse valor, se ela tivesse investido, daria para ela comprar um imóvel num local mais simples, um imóvel menor, que hoje eu conheço vários imóveis estúdio de 40 metros, com 2 dormitórios, que dá para comprar com esse valor de R$ 182.000. E assim como a minha mãe, eu conheci pessoas que fumaram muito mais do que 50 anos. E a pessoa acha que ela está acabando somente com a saúde dela, mas ela pode estar acabando com a vida financeira. E fora isso, ela provavelmente, assim como a minha mãe teve, olha só, eu sou experiência própria disso. Ela vai ter muitos gastos com a limpeza, porque a gente sabe que quem fuma fica com a roupa cheirando o cigarro, fica com o carro cheirando o cigarro, então você precisa lavar o seu carro com mais frequência, com remédios, se você tiver algum problema de saúde por causa do cigarro. Não é verdade? Outro vício que acaba com a vida das pessoas e das finanças são as drogas. Quantas famílias acabam perdendo tudo? Acabam se endividando para tentar tirar alguém das drogas. Filhos que ficam devendo dinheiro de drogas que compraram. E eu não estou aqui mais uma vez, tá? Eu não estou aqui para julgar se você está passando por algum momento delicado desse, se você conhece alguém. Eu estou aqui para te alertar, para te passar o quanto é gasto em relação às finanças com essas armadilhas dos vícios e que poderiam ser investidos em coisas muito mais proveitosas para você, para sua família, para as pessoas que você conhece. Tá bem? Se você ouviu o que eu estou falando e fizer sentido para você, se virar chavinha, se você conseguir
identificar alguém que você possa ajudar com isso, propagar essa informação, passar essa informação adiante. Escreve aqui para mim, sai da caixa, hashtag sai da caixa, aqui nos comentários, tá bom? E aí, o outro tipo de vício, que é uma armadilha para as finanças, são os jogos de azar. No Brasil, os jogos são proibidos, mas a gente sabe que existem vários lugares irregulares de jogos ilícitos, e a pessoa, quando ela é viciada nos jogos, ela não sai de lá enquanto o dinheiro todinho que ela tem não acabar. E eu conheço histórias de pessoas que gastaram dinheiro do salário inteiro do mês com jogos. A pessoa entra para jogar, ela ganha uma vez e ela acha que ela vai ganhar todas as vezes. E ela fica ali a noite inteira jogando. Já conheço histórias de pessoas que perderam imóveis, porque vocês sabem que tem locais que às vezes você vai jogar e você tem crédito. Você joga muito, o local te conhece, e aí a pessoa ela vai fazendo dívida, ela vai pegando créditos, achando assim, eu vou pegar mais 1.000, mais 2.000, e depois quando eu ganhar, eu vou ganhar e vou pagar. E as pessoas às vezes perdem seus bens nesses jogos. Vocês sabiam disso? E é uma pena, né, que isso aconteça, porque, gente, a gente trabalha tanto para conseguir realizar os nossos sonhos, não é fácil, né? A gente trabalhar, a gente economizar, e aí a gente vê os vícios, eles são grandes ralos que o dinheiro vai embora, como se fosse água pelo ralo. Os vícios, eles fogem do controle das pessoas e acaba fugindo do controle até do próprio educador financeiro. Então, não adianta eu chegar aqui e ensinar você a economizar, a você a ganhar mais dinheiro, se você está deixando o seu dinheiro sair pelos ralos, através do vício e através dos outros pontos, das outras armadilhas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, fica comigo aqui até o final, ok? E aí, o segundo ponto que eu trouxe, a segunda armadilha que faz com que as pessoas percam muito dinheiro e, às vezes, acabam se metendo em muitas furadas, é a necessidade do reconhecimento. A necessidade do reconhecimento, ela acontece quando você já tem as suas necessidades básicas preenchidas. O que seriam necessidades básicas? Você já tem um lugar para morar, você já tem o seu alimento básico, a sua educação básica do seu filho. E aí, você começa a querer ser reconhecido, querer ser aclamado. E quantas loucuras as pessoas fazem por reconhecimento. Por quê? Porque às vezes você quer loucamente ser reconhecido. Geralmente você pode se meter em grandes enrascadas. E eu tenho vários depoimentos de pessoas que se endividaram por causa de reconhecimento. E aí eu vou contar um caso aqui para você. Veja se você se identifica ou se você conhece alguém que está passando por isso. Então, é a história de um empresário que ele contou, né? Eu sempre fui empresário, eu sempre tive uma casa boa, um carro bom. E aí eu parava e olhava, e a nossa meta, o empresário contando, tá, gente? E a nossa meta era ter um carro melhor que o do vizinho. O vizinho ia lá e comprava um carro novo,
a nossa meta era ir lá e comprar um carro melhor do que o carro que o vizinho comprou. E aí, se o vizinho chegasse com uma TV grande, eu queria ir lá e comprar uma TV maior do que a do vizinho. Vocês já conheceram alguém assim? Essa é a história de um empresário que era muito bem sucedido e ele usava os objetivos dele como forma de competição com o vizinho. Isso é uma forma de reconhecimento, de necessidade de reconhecimento. E essa pessoa, ele tinha condições de fazer tudo isso. E depois ele até contou que ele evoluiu como pessoa e que ele sentiu que nada daquilo fazia sentido e que ele mudou esse modo dele lidar com o dinheiro dele. E nada de errado com isso, tá bom? Isso acontece até dentro da família, entre amigos, essa competição entre familiares, entre amigos, de um querer ser melhor que o outro, de quem tem o melhor carro, de quem tem a roupa de tal marca ou de outra marca, de quem tem o apartamento mais bonito. Acontece competição até de quem tem o filho no colégio melhor. Olha só que ponto as pessoas acabam chegando, né? E será que esses pais que pensam assim estão pensando na qualidade de ensino? Porque às vezes a pessoa está buscando reconhecimento com essa competição, e às vezes passam anos da pessoa tendo essa atitude, e acontece com o que aconteceu com o empresário que eu falei. Ela percebe que nada daquilo fazia sentido. E então, eu te pergunto, o que é mais importante para a sua vida? Porque esse correr atrás de reconhecimento pode ser uma verdadeira armadilha para suas finanças. Porque, assim, é diferente uma pessoa, igual eu contei aqui para vocês, de um empresário bem-sucedido, que tem muito dinheiro e querer ser melhor que as pessoas. Não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Na condição dele, no objetivo dele, era o que era certo para ele. Tá tudo bem. Ele tinha o dinheiro, então ele ficava nessa competição de quem tem o carro melhor, comprava o carro melhor, a televisão maior, e tá tudo bem. O problema, a verdadeira armadilha é quando a pessoa não tem a condição de comprar aquele carro, de comprar aquela TV, de colocar o filho naquele colégio. E aí, isso passa a ser uma armadilha. Porque, assim, reconhecimento, todos nós queremos. É normal do ser humano. Então, o que a gente precisa é parar, pensar e analisar. Até que ponto essa necessidade de reconhecimento está te atrapalhando ou te ajudando? Está te aproximando ou te afastando dos seus objetivos? Ok? Então, a gente precisa analisar. E foi o que eu falei. Todos nós precisamos ser reconhecidos, até por reconhecimento nosso mesmo, né? Todo mundo gosta de carro, todo mundo gosta de comer bem. E aí, eu não vou falar para você sair na rua com as roupas rasgadas, furada, com o sapato furado. Não é isso. É o bom senso. Mas até que ponto você gastar o seu salário inteiro naquela loja da marca tal, ou comprar o celular mais novo da marca tal, para você ser reconhecido? Até que ponto isso vale a pena? Até que ponto isso está te trazendo benefícios? Porque você pode até estar sendo aceito pelos seus amigos, por você usar roupa tal, de tal marca. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, você pode não conseguir se manter comprando essa roupa, ou indo a restaurantes caros que você não poderia estar
indo, assumindo essa despesa nesse determinado momento. E aí você vai ficar endividado e vai ficar descontrolado. Então, qual que é o caminho para você fugir dessa armadilha, que é a armadilha do reconhecimento? A primeira coisa, você precisa entender as suas possibilidades. Que eu não preciso ser reconhecido pelo que eu tenho. Você não precisa ser reconhecido pelo que você tem, e sim pelo que você é. Você deve ser reconhecido pelo que você é. A pessoa, ela não precisa ter amizade com você pelo que você tem. Então, você precisa ter aquele carro para ser reconhecido. Você precisa ter aquele carro? Ou aquele carro é uma exigência da sua família, do seu grupo de amigos? Ou ele é uma visão sua? Porque, às vezes, tem pessoas que elas julgam tanto as outras pelo que elas têm. Então, por exemplo, eu vou numa festa e aí eu fico olhando, nossa, olha a bolsa daquela moça, olha a bolsa daquela outra. E aí, por eu, Sheila, julgar tanto essas pessoas, eu acho que eu preciso comprar uma bolsa maravilhosa para ser aceita na sociedade. E isso é uma coisa da minha cabeça. E aí eu vou falar aqui para você. Na teoria, tudo isso é muito lindo, mas na prática, eu sei, a gente sabe que as pessoas precisam de reconhecimento. E eu quero trazer uma solução para você aqui, tá? Como você pode chegar no mesmo objetivo contornando essa armadilha do reconhecimento? Como que você pode, por exemplo, colocar o seu filho numa escola onde ele pode ser bem-sucedido na educação dele, dentro das suas possibilidades? Porque às vezes pode ter até um bom colégio no seu bairro, um pouco mais barato, com a mesma qualidade daquele colégio de renome que a sua amiga colocou a filha, o que seu amigo colocou. E às vezes, por ele não ter o nome, ele é um pouco mais em conta e cabe dentro do seu bolso. Mais do que aquela escola mais cara, a mais famosa do bairro. E aí, quando eu falo em ser mais do que ter, é disso que eu estou falando. Se você colocar o seu filho numa escola onde o seu filho tem um bom aprendizado, você vai continuar sendo um pai cuidadoso, uma mãe cuidadosa. Pensa na palavra ser uma mãe cuidadosa, uma mãe zelosa por isso. E não ter condições de colocar naquela escola X, porque tem o nome, porque a sua vizinha colocou. Não é o ter dinheiro para colocar na escola mais cara. É o ser cuidadoso com o seu filho. É o dar o seu melhor dentro das suas condições e das suas possibilidades. Entenderam aqui quando eu falo entre ser e ter, que o ser é mais importante do que o ter? E aí essa necessidade de reconhecimento, ela vai aparecer em várias áreas da sua vida. Mas na área financeira é normalmente onde ela mais aparece. Então, por exemplo, a moradia, da pessoa querer morar num lugar, às vezes, ou num local que ela não tem condições, trocar de apartamento no momento que ela não tem condições. Onde ela aparece? No carro, que a pessoa às vezes faz uma dívida imensa para comprar um carro que nem sempre ela precisa. Ou ela aparece nas roupas, nos acessórios, como eu passei aqui para você. Tá bom? E aí você pode até criar uma oportunidade para você
trazer esse reconhecimento à tona, tá? Mas aí eu quero apontar aqui algumas coisas. Então, por exemplo, você pode até arrumar um emprego, um segundo emprego, só para sustentar esse seu reconhecimento. Vamos supor que você quer morar num lugar que o aluguel custa R$ 3.000 e você não pode pagar esse aluguel, tá? Um apartamento mais chique que você quer, e aí você está caindo na armadilha do reconhecimento, tá? E aí, como eu falei, você pode arrumar um segundo emprego. Ah, eu vou arrumar um emprego nos finais de semana. Mas isso vai te ter um custo. Qual que é o custo? Você vai ter o custo do tempo dos seus filhos, de não ver os seus filhos crescer. Isso vai te custar a sua vida em família. Isso pode custar até o seu casamento, o seu relacionamento. E aí você precisa ter clareza de saber o preço que você vai pagar por isso. Porque o preço não é só um número. Ah, eu vou trabalhar nos finais de semana para custear um apartamento chique e o preço não vai ser só de você ir lá trabalhar e ganhar esse dinheiro. Existem muitas coisas envolvidas nisso. E é isso que eu quero trazer aqui, a clareza, para que você pense, para que você coloque o que é prioridade na sua vida. Isso vai te fazer feliz? Mais do que você morar num apartamento um pouco mais simples, mas você ter mais qualidade de vida com a sua família, você ter sobra financeira para construir a sua reserva, para você fazer outros investimentos. Então, eu foco muito no custo de vida minimalista. Vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso, sobre você ter inteligência em saber as suas prioridades, naquilo que te faz mais feliz, e não simplesmente em ter por reconhecimento ou por status. Eu falo que status tem um significado para status muito interessante que eu li uma vez e eu nunca mais esqueci. Status é a pessoa comprar aquilo que às vezes ela não quer com o dinheiro que ela não tem para mostrar para uma pessoa que ela não gosta. E eu acho esse significado muito interessante. E muitas pessoas vivem por status. E nada de errado com isso. Se a pessoa tem dinheiro, se isso não atrapalha os objetivos dela, se isso não mata o tempo dela com a família dela, tá tudo bem. Nada de errado a pessoa ter muito dinheiro e comprar coisas boas, carros bons, apartamentos bons. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre quando isso passa a ser negativo para a sua vida financeira, passa a te prejudicar, passa a te deixar com mais dívidas, tá bom? Então, você não pode cair nessa armadilha. Quando o reconhecimento passa a ser uma armadilha para a sua vida e, às vezes, a vida da sua família. Ok? Faz sentido isso que eu estou dizendo aqui para você? Tá bom? Sai da caixa, ó. Abre a sua mente, abre o seu coração, que eu não estou aqui para julgar e para dizer o que está certo ou errado. Eu estou aqui para que você pense em tudo que eu estou falando e analise as suas ações, as suas atitudes em relação ao seu dinheiro, que é muito valoroso para você, que você consegue com o seu trabalho digno, tá bom? Então, vamos aprender a usar o dinheiro de forma mais inteligente, tá? E eu trouxe a terceira armadilha aqui, que pode chegar a ser uma armadilha para você e para as pessoas. E essa armadilha é uma armadilha que até que um pouco complicada e delicada para falar, tá? Que é a ajuda exagerada a outras pessoas. Porque a gente tem um limite entre a
empatia, entre a doação, entre ajudar o próximo. É um limite entre tudo isso que eu falei e a ajuda exagerada às outras pessoas, aquela ajuda que começa a prejudicar você, ok? Então, o que nós temos que levar em consideração aqui? A gente precisa entender que existem pessoas que precisam de ajuda, e tá tudo bem. E que tem milhares de pessoas que podem ajudar. Maravilha, porque eu falo que as finanças, a roda da prosperidade, existe a parte do doar, existe a parte do ajudar. Faz parte da roda da abundância. Só que a gente também tem que entender que existem pessoas que se sentem obrigadas a ajudar alguém da família ou algum amigo, que normalmente são pessoas que podem estar não assumindo as suas responsabilidades, tá bom? Então, existe a parte da doação, que faz parte da roda da abundância. Então, quando você faz doação, você é uma pessoa mais próspera, você está dizendo para o seu subconsciente que está sobrando. Isso é bom para você, vai para o mundo como uma coisa positiva e volta para você como uma coisa positiva, ok? É o ajudar os necessitados. E aí tem a parte da doação, quando a pessoa doa e ela se prejudica. E tem a parte da doação onde a pessoa doa para pessoas que não estão assumindo suas responsabilidades. E elas acabam se aproveitando dessas doações, dessa ajuda. Tudo bem? Então, uma doação que às vezes é muito prejudicial é a ajuda excessiva dos pais para com os filhos. Por quê? Eu sou mãe também e a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Então, você que é pai, você já deu educação, você deu roupa lavada, você deu tudo para o seu filho cresceu e fica adulto. E aí chega uma hora que o filho precisa andar com as próprias pernas, né? Não é verdade? E aí existem alguns filhos que eles crescem, mas eles resolvem não crescer 100%. E aí, eu vou falar aqui sobre coisas que eu não estou julgando, tá bem? Para que vocês saibam separar as coisas. E aí, esse filho, ele continua morando com os pais, e aí ele fica muito dependente dos pais, e ele vive à custa dos pais, e aí faz com que o filho não queira, às vezes, trabalhar mais, crescer na vida, porque ele fica muito dependente dos pais, os pais dão tudo para ele, e aí existem duas formas de se pensar. O pai que tem condições para isso e resolveu, por opção, ajudar o filho, mesmo que o filho esteja lá aproveitando do pai, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, se o pai optou por isso e está feliz com isso, tá tudo bem. Mas muitas vezes tem o outro caso, desses pais que não têm condições. E o filho está lá, mamando na tetinha do pai, com o perdão da palavra. E o filho poderia estar economizando, mas como ele tem tudo nas mãos, ele não economiza, ele fica lá, no pai. E aí, por que isso pode ser uma armadilha? Para o pai, porque eu já vi muitas pessoas se endividarem, pais se endividarem, por estar ajudando demais essa pessoa, esse filho, que às vezes pode estar acomodado. E com essa ajuda, olha só, são duas coisas de armadilha. Uma armadilha que o pai pode se endividar, faz um empréstimo e o filho não paga. E a outra armadilha é que o filho nunca vai aprender
a seguir com as próprias pernas, a correr atrás dos seus objetivos, porque ele tem tudo ali com aquele pai que ele está ali. Então, isso não faz com que a pessoa se preocupe, às vezes, em correr atrás. Porque é diferente quando um filho tem uma dificuldade, o pai ajuda. E é diferente quando o filho está lá e não corre atrás do seu. E aí o pai vai lá, por exemplo, e faz um empréstimo consignado para o filho fazer uma viagem. Aí o filho vai lá, faz a viagem, gasta tudo o seu dinheiro e depois não te paga e você fica endividado achando que o seu filho vai te pagar. Tá bom? Então, tem que saber analisar. Você precisa se preocupar com o seu filho, mas você também tem que ensiná-lo a andar com as próprias pernas, a crescer como pessoa, a ser um adulto forte, a correr atrás dos seus objetivos. Tudo bem? Outra armadilha de ajudar muito as outras pessoas. O cartão de crédito. Você emprestar o seu cartão de crédito para uma outra pessoa usar, para um amigo, para um familiar, isso pode ser uma armadilha imensa para as suas finanças. E eu já vi milhares de pessoas que vieram para mim e falaram: eu quebrei o meu cartão de crédito porque eu fiquei devendo, porque eu emprestei o meu cartão para fulano, para ciclano, para beltrano. E aí é o que eu falei, você não pode ajudar uma pessoa além daquilo que você tem. Então, você precisa estar ciente e claro na sua mente de que se você emprestar o seu cartão de crédito para uma pessoa gastar R$2.000, você precisa arcar, você precisa ter condições de arcar com esses R$2.000. Porque se essa pessoa não pagar, você vai ter que assumir essa dívida. E é o que normalmente isso não acontece. Empresta o cartão, a pessoa gasta e depois você não tem condição de pagar essa dívida e aí você vai ficar sem o seu cartão de crédito, porque você vai ficar devedor, vai ficar com o seu nome restrito. E aí o que passa a acontecer? Você ajudou tanto a pessoa e você passa a você precisar da ajuda. E será que vai ter pessoas com condições de te ajudar? Quando você precisar dessa ajuda? Será? E se um dia você se endividar? Você que precisará de ajuda. Será que vai ter alguém para te ajudar? Como você ajudou? Nem sempre. Então, toma cuidado na hora de emprestar o seu cartão de crédito para alguém. Você precisa ter condições de pagar essa dívida, se caso a pessoa não tiver condições de pagar. Não empresta nada além daquilo que você não possa assumir. Se eu fosse ser bem sincera com você aqui, eu falaria para você não emprestar para ninguém. Tá bom? Mas você precisa analisar. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Ok? Outro ponto aqui de que a ajuda demais para as pessoas pode virar uma armadilha para você. Ser fiador. Emprestar o seu nome para alguém. Ser fiador de alguma pessoa para alugar algum imóvel. Você pode pagar esse aluguel caso a pessoa não pague? E às vezes isso nem é o caso, gente. Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que eu conheço próximas. Eu tenho uma amiga que emprestou o nome dela para filha, para uma filha, gente, ó, filha. Você confia no seu filho, na sua filha? Confia. E eu falo que nem para filha às vezes é bom emprestar. Olha esse caso, ela emprestou o nome para filha, que era empresária. Olha só, um caso aí de uma pessoa que tem uma condição. E aí a filha não pagou o aluguel. Só que a filha não falou para a mãe que estava em atraso. E essa filha deixou acumular. E foi acumulando, e foi atrasando, e virou uma bola de neve. E quando a mãe descobriu, já não dava mais tempo.
um imóvel dela, um apartamento que ela tinha, foi para leilão, foi negociado a preço de banana para pagar a dívida da filha. Olha só, a que ponto, tá? Então, toma cuidado em ser fiador das pessoas, tá? O doar e o receber faz parte da roda da abundância, da roda da prosperidade. Eu ensino nos meus cursos sobre a doação. Quando você já tiver o suficiente para você, você pode ajudar com o que você tem, sem prejudicar você, sem tirar de você para doar para outra pessoa, porque isso não é justo com você, sem tirar do seu filho, sem tirar da sua família, sem prejudicar o seu patrimônio, sem prejudicar os seus bens. Você precisa ter clareza e saber do limite dessa ajuda. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Você precisa saber dizer não. As pessoas têm muita dificuldade em dizer não, mas eu vou dizer aqui uma palavra para você. Quando você diz sim para o outro, você pode estar dizendo não para você. E para quem será melhor esse não? Para o outro ou para você? Você precisa equilibrar o dar e o receber. Eu espero ter ajudado você com alguma informação importante, alguma chavinha, alguma coisa que abriu a sua mente para você poder colocar em prática na sua vida, para você poder propagar essa informação para outras pessoas que você conhece. Gratidão por você que esteve ao vivo aqui comigo. Gratidão por você que está aqui assistindo o meu conteúdo. Se você gostou, compartilha, dá um like aqui no conteúdo, compartilha com as pessoas que você acredita que seja interessante, que seja importante ela ter esse conhecimento aqui.